ideia que a gente fizesse um bate-papo, não fosse algo de passar conteúdo rapidamente, mas que a gente fizesse um bate-bola bem informal, bem tranquilo, do que vocês entendem ou compreendem a enfermagem forense, porque há uma tendência a vender a enfermagem forense como CSI. E a enfermagem forense é muito mais que isso. Ela vai além do que é o CSI. Você pode ser CSI, você pode ser um enfermeiro e fazer uma opção de ser CSI, não tem problema nenhum. Aliás, todos estão na nossa frente. O biólogo, o odontólogo, né? O dentista, o médico, o químico. O enfermeiro está a reboque desse conhecimento, está atrasado na questão das ciências forenses. Outras profissões já têm na graduação, assim como eu não tive. Eu sou formado há 35 anos. Eu estou na Unicamp há 34, então sou bem rodadinho. Então, mesmo quem tem um currículo antigo e mesmo nos currículos novos, não existe na graduação a disciplina de enfermagem forense. Então, vou adiantar, vocês vão cobrar da professora Fátima que a disciplina seja incorporada na graduação. Então, a exemplo do que ocorre com as outras profissões na área de saúde. Quem vai dar aula nessa disciplina será um enfermeiro forense, que vai buscar nas ciências forenses a tecnologia do cuidado. Quem mais entende de cuidado das profissões da área de saúde é o enfermeiro. Ele é talhado para a questão do cuidado. Então, eu quero dar uma pincelada com vocês de quais seriam os espaços de atuação, o desafio que a enfermagem forense tem no Brasil. A gente tem como norte o IAFN nos Estados Unidos, que eu já fui membro, agora não sou mais, que é o International Association of Forensic Nurse, e tem uma lógica americana, eles não têm SUS, todas as necropsias são particulares, você tem que cobrar, são cobradas as necropsias. Eles não têm IML, eles não têm SUS lá. Então, qual é a ideia? É pegar todo o conhecimento que é no mundo e trazer para a realidade brasileira. E a enfermagem brasileira está na questão do conteúdo de graduação, está atrasado. Então, a gente está tentando fazer pós-graduação em vários locais no Brasil. A gente tem uma em Jaguariúna, tem no Nordeste. Nós somos em duas associações de enfermeiros forenses, nós temos a AB Forense e a SOBEF. Eu sou da SOBEF. Nós temos, inclusive, pessoal nos Estados Unidos, em Los Angeles, nós temos a Karen Silva e a Rita Silva. Quem for estudar enfermagem forense, obrigatoriamente vai passar pelo artigo dela, que elas são precursoras do Brasil, e elas ajudaram a formar a enfermagem forense via a SOBEF. Então, esse acúmulo que a gente quer passar para vocês. Eu tenho um slide, assim, eu tenho algumas provocações para vocês. É só para começar a estimular alguma conversa com vocês e se a gente pode ir um pouquinho mais além da questão das competências. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo anexar uma aula que eu fiz para vocês aqui. Eu abrindo o PowerPoint já aparece para vocês, é isso? Quando eu falo no share aí? Vamos ver se abriu ou não? Sim, está aparecendo a tela para nós. Está aparecendo? Aí, tudo bem? Sim. Tranquilo? Pessoal, está aparecendo para vocês também? Oi? O pessoal está falando no chat que sim também. Tá ok. Então, podemos continuar, né? Eu estou colocando aqui que o nosso desafio maior é a cadeia de custódia. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Que é a cadeia de custódia, né? Opa, tá voltando. Então, o nosso maior desafio é que o enfermeiro seja o dono da cadeia de custódia. A gente depois pode discutir com maior aprofundamento o que seria essa cadeia de custódia. Mas o nosso sonho, o meu sonho é que o enfermeiro seja dono dessa cadeia de custódia no Brasil. Eu vou mostrar isso aqui. Alguém consegue ler isso aí? Eu peguei na internet.
Foi assim, sem querer, aí me chegou, falei, pô, peraí, isso é interessante para mim, provocar as pessoas para dar aula. Alguém tem ideia do que é isso? É um horror, é um horror, mas isso está na internet. Posso dar uma. Pode? Posso Dá arriscar? Eu pitaco, nunca dá vi. pitaco, dá pitaco. Ser Tá com enfermeira é cara, isso. tá com cara de ser como dopar e estuprar a vítima sem que haja vestígios, né? Sem que haja provas. Eu tô Corretamente. lendo clorofórmio, que é um que a pessoa cheira e desmaia. Correto. Eu Bom, tô apavorada aqui. exato. E tem que se apavorar mesmo. Então, imagine, você está na atenção básica, está na urgência e emergência, aonde você estiver, seja aonde você estiver, qualquer área, você aí que está na gestão, se você não elabora um POP de busca, ou até numa violência das mulheres, se você não tem esse olhar forense, isso vai te escapar. Então, vamos lá. Se a gente já tem isso na internet, se eu não tenho um enfermeiro capacitado para olhar a sobrevivente, eu vou conseguir ter vestígios e conseguir prova? Com esse relato, com essa destreza e com essa preocupação de não ser pego? O indivíduo vai usar luva, correto? Então, a enfermagem forense tem que ir além daquilo que está na realidade. Às vezes, algumas lesões estão na nossa cara, estão falando quais são essas lesões, que é característica de violência, e o nosso olhar não foi treinado para isso. Então, a nossa provocação aqui é: todos nós, de uma maneira ou de outra, somos forenses. Só não sabemos que somos e não sabemos como atuar como forense. E nem escrever como enfermeiro forense. Então, deixa eu ver se eu consigo ir mais para frente aqui, peraí. Mais umas provocações. A atuação já está garantida e regulamentada no Brasil desde 2011. Houve algumas atualizações em 2017. Existem essas portarias que justificam a atuação do enfermeiro no Brasil. Quem quiser depois com detalhe, eu tenho o maior prazer em passar para vocês. Eu vou dar uma pincelada quais seriam as áreas de atuação, né? Não sei se vocês viram recentemente, o COFEM fez que o enfermeiro pode laudar, ele pode descrever a morte quando ela é óbvia. Porque nem isso a gente podia fazer na urgência e emergência. Por exemplo, o cara estava decapitado, ele não podia escrever que estava morto. Aparentemente, encontro o corpo longe da cabeça, sabe? Essas coisas. Então, há uma regulamentação para pensar nisso. A experiência nos Estados Unidos que os enfermeiros também podem ser certificadores de morte. Então, é uma outra visão, um outro olhar do que é olhar e descrever e validar a morte. Então, o enfermeiro forense, com essa especificidade que a gente quer trazer para o Brasil, ele atua no ciclo vital, até no pós-mortem. Lembrando que no pós-mortem, mesmo o corpo, ele vai falar, mesmo ele morto, ele vai falar em vida. Ele vai, o tempo todo, vai estar dialogando com você em termos do que seria a vida. E é isso que a gente busca. Nas auditorias de enfermagem, a gente vai olhar quais seriam as imprudências, as negligências nos cuidados de enfermagem. Esse olhar do enfermeiro forense estará muito mais aguçado, muito mais preparado para olhar aquilo que está por trás. Os institutos médicos legais, alguém já visitou algum instituto médico legal? É triste. Aquilo lá é falta de enfermagem. Falta um enfermeiro para humanizar o processo e no cuidado da dignidade do corpo humano e das pessoas que adentram, inclusive, na ambientação do IML. Então, a gente tem alguns enfermeiros forenses já trabalhando em IML e com essa proposta de ter esse olhar forense e de humanização desses IMLs. A enfermagem do trabalho é um momento que o enfermeiro forense ele também pode laudar, não é enfermagem do trabalho, ele deve e pode laudar.
A enfermagem urgência e emergência, a gente provoca, quem gosta de urgência e emergência, principalmente o pessoal do SAMU, a gente fala assim, vocês são especialistas em matar prova. Vocês são bons para matar prova. Eles ficam pé da vida com a gente, mas é a realidade. A gente prova como a gente perde os vestígios no momento do atendimento de enfermagem. No sistema prisional e no sistema judiciário, que seriam as atuações. Nós já atuamos, só que sem esse olhar forense. Nós temos o olhar biomédico, sem essa visão. O que o enfermeiro forense faz? Ele tem um pé na justiça e outro na saúde. E que isso tem uma carência no Brasil, porque a gente está agindo de uma maneira meio que a desejar no sentido mais amplo da assistência e que garanta realmente direitos. A gente está falhando nisso. A ideia da SOBEF é que a violência é algo que se pode prevenir. A gente tem propostas de intervenção de violência, que a gente haja prevenção. Mas eu falo, mas é possível prevenir? É possível, o tempo todo. Em qualquer situação que você me colocar, a gente tem uma atuação que pode ser de prevenção. A detecção de vítimas e perpetradores. Alguém tem ideia, algum advogado fala assim, você só pode ser preso quando você tem materialidade de prova. O problema maior nosso é que os enfermeiros não sabem preservar, não coleta e, quando coleta, destrói. E, sem essa materialidade, ninguém vai preso. O caso mais famoso é da Salmude com o goleiro Bruno. Não tem corpo, não tem crime. Então, é um problema. E quantos casos estão passando na nossa cara, na nossa frente, e as evidências estão sendo perdidas, os vestígios estão sendo perdidos. Vocês estão vendo casos aí o caso Neymar, Robinho, sempre os dois lados. A gente fala de atitude parresiasta. O que é atitude parresiasta? É a verdade o tempo todo. Bion, aquele que era da psiquiatria, falava que a verdade anda à nossa frente e jamais revela a sua face. Então, o enfermeiro forense é sempre buscar a verdade, tanto para o lado da vítima quanto do suposto agressor. A gente nem fala mais vítima quando é mulher, a gente fala em sobrevivente. E na coleta de preservação e vestígios de violência, eu acho que o foco da enfermagem forense é esse, que é onde eu trabalho, depois eu posso falar da minha experiência, e atuar na cadeia de custódia. Quem não souber, a gente pergunta e a gente aprofunda do que seria a cadeia de custódia. O que eu falo não é novo, isso já está em norma técnica. A gente sempre faz uma propaganda que as normas técnicas de humanização, ou a primeira norma técnica, quem elaborou foi a enfermagem do CAISM, onde eu trabalho. Ela só foi atualizando ao longo do tempo, mas a primeira norma de humanização do cuidado, do acolhimento de mulheres sobreviventes de violência foi gestada por enfermeiros do CAISM. E depois o Ministério da Saúde atualizou. É importante a hora de ouro, a gente caracteriza a urgência e emergência como a violência sexual como urgência. Todo mundo sabe por que tem que ser urgência e emergência ou não? Alguém quer dar uma ideia? Porque violência, a gente é igual trauma. Alguém tem essa visão? Porque, mas não tem trauma. Às vezes não tem trauma, mas por que a gente caracteriza? A gente larga tudo para atender a mulher, acolher essa mulher que sofreu violência, principalmente a sexual, que é a minha área. Professor, seria... Oi, pode falar. Seria por conta das doenças? Principalmente da gestação não desejada, né? Da interrupção da gestação, ou da contracepção de emergência, e do antirretrovirais em 72 horas. Então, a gente tem esse período muito curto de intervenção. Tá? Então, o que vale para urgência e emergência também vale para enfermagem forense.
O princípio de Locard, alguém já ouviu falar do princípio de Locard? Está aí, é um princípio básico que a gente busca na enfermagem forense. A vítima deixa no agressor algum vestígio e vice-versa. E é aí que é o nosso segredo, é o nosso olhar diferenciado. É preservar esse momento que a ciência forense é baseada. É sempre no sentido de buscar as marcas que são deixadas ou impressas. E tem teorias de enfermagem que dão conta disso. Eu gosto muito da Jean Watson, porque ela pensa no ambiente, ela pensa na espiritualidade, ela pensa no atendimento transpessoal e também tem a coragem de falar que o ato de cuidar é um ato amoroso. Então, a enfermagem forense pode lançar mão dessa teoria do cuidado, inclusive pensando nesse princípio de Locard. A cadeia de custódia é um mecanismo da justiça que a gente não é treinado, ninguém fala para nós na graduação o que é a cadeia de custódia. Então, vamos lá. Alguém sabe descrever o que é uma laceração? Acalmem-se. Nem nos Estados Unidos sabe, nem médico sabe. Tem pesquisa, tem artigo falando sobre isso. A condição de ser laceração pode aumentar ou diminuir a pena, que é a dosimetria da pena. Laceração implica em trabéculas. Se você não descreve que a lesão, essa laceração, há evidências ou eu encontro trabéculas, não é laceração. Pode ser abrasão, pode ser corto contuso, qualquer outra coisa, mas não é laceração. Então, esses cuidados do que é a cadeia de custódia, do que é descrito, por exemplo, vale aquilo que você escreveu. Se você é chamado perante o juiz e ele fala assim, essa descrição sua é abrasão, você tem que explicar cientificamente se aquele dado que você colocou da lesão, se é uma abrasão ou não. E isso você pode responder legalmente. Então, o esforço nosso é que o enfermeiro tenha esse pé na saúde e na justiça, pensando tanto na busca da verdade, tanto para o lado do agressor, quanto da sobrevivente. A importância da materialidade da prova, que é direta ou indireta, depois é um detalhe que a gente pode depois descrever com vocês. Isso aqui é do meu dia a dia. Deixa eu ver se eu... Bom, dá para ver aí, vamos identificar se vocês têm um faro forense. O que seria isso? Pode arriscar, eu não vou dar nota, não vou deixar de castigo, não vou deixar para recuperação. É unha do agressor, professor? Não, é uma mordida. Ninguém, até no meu serviço, pega um suave e coleta DNA aí. Tem DNA aí? Normalmente eles vão... Sim, tem. Quem gostar da área, quem gostar da área forense, eu sugiro que vocês assistam uma série no Netflix que se chama Inacreditável. Uma série muito interessante. Bom, isso é uma improvisação só para vocês mostrarem que é importante vocês documentarem, descreverem, e se a descrição não der conta, eu sugiro que vocês fotografem. Vocês sabem que vocês não podem fotografar, é proibido. Mas, se for uma coisa muito esdrúxula e que não dá para... a descrição não for suficiente, eu sugiro que faça como eu fiz. Esse é um caso interessante do meu dia a dia. Também vou estimular vocês a pensar forense, ter um faro forense. Oi, pois não, pode falar. Uma pergunta minha aqui. Vou estimular o pessoal, que eu gosto de perguntar também. Na imagem anterior, o senhor falou da questão de que não pode fotografar. Não né? pode. Mas
tem a questão do termo de consentimento para a mulher sobrevivente, por exemplo, se eu quiser fazer essa, eu como enfermeira forense, eu estou atendendo uma mulher, né, sobrevivente de violência, e eu quero colocar essas fotos no processo, porque, né, eu quero que tenha o máximo de provas possíveis e tal. E a minha dúvida é o seguinte: eu posso fazer esse termo explicando, ou ter um termo pré-pronto, vamos dizer assim, na minha unidade de saúde, ou no hospital que eu trabalho, dizendo assim, a senhora fulana autorizou a tirar as fotos para fins de prova, e ter esse modelo pronto, ela assinar, e eu anexo isso no processo, aí essas fotos valem como prova? Então, como é que eu posso fazer? Eu sugiro que isso você faça via protocolo de assistência, junto com o diretor clínico de cada unidade. Por isso a importância do enfermeiro forense, por exemplo, você está na unidade básica, então que se crie um protocolo de assistência na unidade básica para dar conta disso, por exemplo. É óbvio que tudo que for feito tem que ter autorização da mulher. A gente já tem isso até para coletar sangue. Entendi. Porque, Entendeu? assim, como a princípio o senhor falou que não pode, eu fiquei pensando, num tribunal, o advogado do agressor pode contestar e dizer, mas como você tem foto no processo se isso não é autorizado? Então, Até vamos lá, a Fátima. perguntou, por que não pode e por que é antiético? Ela fez essa pergunta. Então, vamos lá. É porque a gente não... Primeiro que você não é especialista. Primeiro que não há cadeia de custódia. Mas olha o que é a realidade. Se tiver algum advogado aqui nesse grupo, ele não precisa ser muito inteligente, não precisa ser estudioso, não. Ele derruba todas as provas que estão sendo coletadas no Brasil inteiro hoje, inclusive no meu trabalho. Então, o papel do enfermeiro, o desafio é enorme na questão da cadeia de custódia. Então, eu peço a Deus que o enfermeiro tome conta disso, né? E, assim, é de extrema importância. A minha parte na Unicamp é só fechar o envelope que pega o DNA via vaginal. Só que o que eu faço? Eu carimbo, selo, eu sou parte do processo da materialidade da prova. Se alguém me chamar, você ajudou a coletar? Sim. Tem meu carimbo? Está devassado? Não, é meu. Então, esses detalhes da justiça que pode matar a prova a qualquer momento. Mas olha que interessante isso aqui. Vamos lá, enfermagem. O que seria isso? Está dando para ver bem essa imagem? Bom, então vou contar o caso. Essa mulher ficou em cárcere privado, ela é semi-analfabeta, ela ficou grande parte desse cárcere privado, em termos de 24, um dia e meio, sedada e semi-analfabeta, meia idade mais ou menos, e ela falou, olha, não lembro de nada, e isso ela mostrou quando quase estava saindo do atendimento. Ela falou, moço, o que é isso? Aí eu, na hora, falei, caramba, que legal, eu posso fotografar? Posso. O que é isso, gente? Aonde ele aplicou a sedação. Tá, então vamos lá, isso. Quem aplicou essa sedação? Qual seria o profissional? Porque é o seguinte, é uma punção, ao meu ver, bem feita. Concorda? Olha, não tem risco, não tem extravasamento exagerado, tem uma introdução favorável. Então, quais seriam os profissionais que estariam habilitados, teriam mão para funcioná-la? Pode falar. Médico, enfermeiro. Médico é ruim de ver, a não ser que fosse anestesiologista. Então, enfermeiro. Enfermeiro, quem mais? Biólogo. Veterinário.
Tatuador? Teve uma das meninas aqui, a Gabriele Fernandes, falando técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Mas e o tatuador? Ele não usa o abacate, o gelco? Eu não sei. Pessoal que já fez tatuagem vai saber responder melhor. Não, faz piercing. Piercing. Colocador de piercing. Ele usa o abacate. Professora, eu Oi? fiz tatuagem. É isso mesmo. Eu fiz uma tatuagem, realmente. Entendeu? Então, eu já eliminei algumas pessoas com esse olhar forense que alguém teria que ter mão para isso, concordam? Bom, a pergunta é, esse indivíduo usou luva? Sim, ele usou luva. Como é que eu vou conseguir pegar DNA se ele usou luva? Seriam outros locais com outras formas. Então, o desafio é o tempo todo. Então, essa visão, esse faro, a enfermagem forense começa a te dar o tempo todo. Tá claro? Estimulou o suficiente para gostarem? Bom, lembra da minha reguinha lá? O certo seria essa reguinha aí. Teria que ter uma foto adequada. Tem fotografia forense, quem gostar da área, nós temos um conteúdo específico para a fotografia forense. Aqui seriam os decretos do que é violência, do que não é violência. A gente começa, na enfermagem forense, já começa a decorar alguns artigos, né? Aqui eu só estou falando por causa do apenamento, porque há uma dosimetria da pena em função da gravidade ou do requinte de crueldade que você encontra na vítima. E antigamente era pênis-vagina, era homem estuprando mulher. Hoje não, isso mudou. Homem estupra homem, mulher estupra mulher e vice-versa, porque o que está em jogo hoje é a dignidade sexual e não a violência sexual em si, propriamente dita. Então, algumas coisas aí, eu acho que eu vou passar. É isso. Eu queria mais conversar com vocês. Professor, é bem interessante, porque quando se fala de estupro, isso até é algo que eu já venho lendo também, vem muito no imaginário que o estupro vai acontecer de uma mulher na rua e vai vir um desconhecido, vai atacá-la, vai levá-la para um canto e vai abusá-la, vamos dizer assim. Correto. E aí você começa a ler sobre essa questão do abuso sexual, do estupro, você vê que a maioria são meninas, isso, menores de idade, até crianças. Isso. Os perpetradores, em sua maioria, são dentro de casa. Familiares, né? São próximos. Isso. E você tem, assim, se fala em 10% dos abusos que são relatados, né? Então, a gente pensa assim, se a gente tem uma quantia X de abusos que chegam aos nossos olhos, a gente tem uma gama ali que fica muito escondido. E como a questão do abuso, né, dentro a gente fala da questão cultural, como ainda é muito visto como natural. A mulher é um crime, assim, nos crimes de um assassinato, nos crimes de uma violência interpessoal, é o agressor que tem que provar alguma coisa, né? Tipo, no abuso, no estupro, principalmente contra a mulher, é a mulher que tem que provar que ela não merecia sofrer esse tipo de violência. E como isso é difícil, a gente vê hoje aí você vai ver os julgamentos que chegam à mídia de mulheres que têm coragem de dizer eu fui abusada, como isso acaba repercutindo de uma forma... assim, a mulher ela tem que provar por A mais B a roupa que ela estava usando, por que ela estava naquele momento, naquele local, naquela hora, com aquela pessoa, por que ela consumiu aquele tipo de bebida alcoólica ou não consumiu, se ela já tinha uma vida ativa ou não, se ela sabia o que estava fazendo ou não, porque como a mulher ela é muito questionada, e isso eu falo assim,
eu não sei, até eu falo que aqui é muito teoria, né? A minha vivência é muito teórica, muito voltada para o estudo. Mas, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco nessa sua experiência, assim, para quem é um enfermeiro que vai encontrar, que vai lidar com esse tipo de situação, como falar com essa mulher e como ela chega, como é que esse perfil, vamos dizer assim, de uma maneira mais geral, como a gente pode fazer diferença nesse acolhimento, vamos dizer assim. Correto. A primeira coisa, assim, eu tive dificuldade quando eu fui para o serviço de atendimento, no acolhimento das mulheres de violência, pelo fato de eu ser homem, enfermeiro. As próprias enfermeiras falaram, não, o Aloysio não pode ir para lá porque ele é homem. Aí, mas não tem residente de gineco que vai atender, então eu posso atender. E aí eu comecei a estudar e a gente foi aprofundando. Mas o que é por trás e o que você quebra primeiro, é atendimento sem julgamento. A palavra que você deve falar para ela naquele momento que ela chega no serviço é: você não tem culpa. E ela tem que encontrar em você confiança e que aquele ambiente ela está protegida. Só que você tem que dar o seu pescoço para protegê-la. Eu já fui ameaçado de ser preso, o delegado foi no serviço armado para me prender. Então, tem que tomar maior cuidado com isso, porque você tem que estar seguro da sua atuação. Por quê? Primeiro que ele queria o laudo. Eu falei, doutor, o senhor sabe que o senhor está errado. Esse crime depende de representação da mulher. Ela tem até 6 meses de prescrição. Ele sabe que está errado. Então, você tem que estar em anteparo na proteção dessa mulher. Ela tem que sentir em você que você não julga e que você vai protegê-la. Nesse sentido, ela começa a ter uma visão diferenciada. Isso pode demorar muito. E, às vezes, ela nem faz vínculo com você no momento que chega. Às vezes, ela faz vínculo com o pessoal do técnico de enfermagem, ou do serviço social, psicologia, que a nossa equipe é multiprofissional. Mas o que você tem que pensar é que a ação o acolhimento é sem julgamento e que ela não tem culpa, em momento algum. E que, naquele momento, ela vai estar protegida. Ela tem que sentir no serviço que há uma proteção total, a ponto dela falar assim: eu não quero voltar para casa. Já aconteceu isso. Eu não quero voltar para casa. Falei, beleza, você vai ficar internada até a gente resolver isso. Eu internei, eu não dependia, eu não fiz isso com o médico, com o residente, com o docente. Não, você vai ficar até o serviço social te avaliar. Então, essas autonomias, ao ponto de ter segurança para ter atitude, depende de segurança do enfermeiro na questão da lei, da norma, porque existe uma norma técnica para isso. Não é o Aloysio que está falando, é uma norma do Ministério, né? Então, você segue essa norma e vai até o fim. Mas ela tem que sentir no serviço que, por exemplo, o meu serviço está imbricado num projeto maior dentro de Campinas, que é o Projeto Iluminar. Se vocês tiverem curiosidade, podem entrar no YouTube, Iluminar Campinas, e que é uma amplitude maior. Então, ela chega no nosso serviço, faz o atendimento de urgência e emergência, e ela é acompanhada no ambulatório até 180 dias. Obviamente que a urgência e emergência, porque a gente entra com o levonorgestrel e os coquetéis, os PEPs, né? Que é a contracepção de emergência, mais os antirretrovirais. Existe um termo errôneo que é falar da pílula do dia seguinte. Esse termo ele é errado, não se fala, não existe no Brasil pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte tem nome, é RU496, mifepristona, se eu não me engano. E no Brasil é um coquetel de hormônio, né, de levonorgestrel, para que ela faça um ciclo anovulatório. Então, ela tem a possibilidade de não fazer nidação. No caso da pílula seguinte, mesmo que o óvulo esteja nidado, há o aborto. Então, tem que desmistificar isso, inclusive. É isso, gente. Uma pergunta. A Gislaine fez uma pergunta sobre as fotos, é bem interessante.
Tá. Mas tem algum profissional que tem autoridade para tirar foto ou nenhum deles pode? Só pode perito, e mediante ao acionamento do advogado ou da justiça. Mas como você tem autonomia, por exemplo, no meu caso, eu sou forense, e se eu achar que um documento, a minha descrição não é suficiente e eu preciso de algo mais, eu ponho como pessoal. Pra vocês terem uma ideia, o nível de organização dos Estados Unidos é o seguinte: o enfermeiro forense tem uma sala dele, a chave é no bolso dele, os armários são todos dele, os HDs é senha dele, e é uma sala indevassável. Ninguém entra e ninguém sai no atendimento, para que garanta a cadeia de custódia. É nesse sentido. Eu fiz o curso com a professora Karen Sim. mostrou, né, as fotos da sala, Sim. e até a máquina fotográfica Sim, tipo, é dela. é uma máquina fotográfica que era dela, né, na época que ela trabalhava, ficava só para ela, né, assim, não tinha, né, ninguém tinha acesso nem a máquina fotográfica, assim. É uma coisa muito, exatamente. muito... E o HD dela, a gente tem... ela ajudou a gente a fazer o SANE, que é o Sexual Assault Nurse Examiner, que é o do IAFN. Nós montamos aqui no Brasil o EVA, que é o Enfermeiro Examinador de Vítimas e Agressores. Então, com essa lógica do Brasil, com essa vivência brasileira. E a Karen ajudou a gente a fazer isso. E a gente fala muito da violência sexual, mas Sim. também tem muita questão da violência, a violência física, a agressão, né? A agressão mesmo. Porque o padrão, quando se fala em violência sexual, é que ela chegaria toda espancada. Não é esse padrão. Nem sempre é esse padrão. Né? Ela está... Por exemplo, esganadura. Ninguém sabe descrever uma esganadura. E a esganadura é importante e tem sequela. Né? Então, a gente começa a melhorar o nosso faro, o nosso olhar. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. A gente estava falando até agora, até com a pergunta da colega, que a professora Fátima disse, o senhor disse que apenas o perito, né? Ou o professor, que é forense. No caso, a gente está se formando para ser enfermeira. Se eu lá, né, atuando, chega uma vítima de agressão sexual e eu peço liberação para ela, não que tenha algo assinado ou do tipo que nem a professora Fátima deu a entender na pergunta dela. Eu posso, com a minha paciente, autorizando por boca? Não. Eu sugiro, vou repetir o que eu respondi para a Fátima, que esse protocolo seja um protocolo de assistência. Assim como o enfermeiro prescreve para exame e pegar medicamento na farmácia, também seja um protocolo de assistência nesses casos. Quanto mais prova, quanto mais dados você tiver, obviamente a materialidade da prova se forma. O que nós temos é que o enfermeiro provocar que a gente o primeiro, a nossa capilaridade é tão grande que as coisas acontecem na nossa cara. Então, se está acontecendo na nossa cara, a gente tem que ter esse olhar forense e preservar os vestígios, os indícios. Então, não faça nada sem que tenha uma autorização, um respaldo jurídico para isso. Não está tipificado na lei. Não existe tipificação e nem apenamento para a violência obstétrica, porque não tem enfermeiro descrevendo o que é violência obstétrica. É a mesma história do estupro culposo? Exatamente. Como eu não tenho materialidade, não existe. Tem que haver na lei, mas existe uma norma internacional de boas práticas de parto que eu posso enquadrar como imperícia do médico quando faz uma epísio. Ou do não pode ser obstétrico. Considerada lesão corporal, porque, na verdade, se for pensar, quando a mulher não tem o consentimento de fazer epísio, você está lesionando ela. Sim. Mas essas tipificações, ela tem uma caracterização de tipificação no artigo e no apenamento e na dosimetria da pena. Então, isso depende de materialidade e das condições. Então, a colocar como a importância de ter enfermeiro forense na porta de entrada. Exemplo de uma situação diferente.
o indivíduo interna na UTI e desenvolve uma úlcera de pressão. A família fala que essa úlcera de pressão foi adquirida na UTI. E aí? Como é que você se safa? Essa eu já falei em sala. Meus alunos, quem é do quinto e sexto, sabe responder essa. Então vai você, gente. Não é isso? Vamos ver. Essa da lesão. Então, lá, o enfermeiro não faz Quando o exame. O paciente chega, geralmente é anotado, né? É verificado todo o paciente antes de chegar. Então, o enfermeiro vai, verifica todo e faz uma anotação. Céfalo caudal, né? Gente, isso inclusive... E outra, tem mais um detalhe. Bom, digamos que tem a lesão. Como é que eu descrevo a lesão? Qual é o ângulo? Qual é o tamanho? Qual é a cor? Dá conta? Ou a foto é importante? Mas, nesse caso, a gente não tem um livro preto. No caso, a gente anota tudo. Perfeito. Mas será que dá conta? Entraria foto, talvez? Tem que entrar. Com mensuração, inclusive. Como mas nesse caso aí, desculpa, professor, não, mas como o professor falou que não pode foto, mas isso não pode ser usado, porque o paciente ele pode usar contra você futuros, não pode? Sim, mas a prova é para você que monta. Digamos que você fala assim, ele fala assim, mas a minha lesão aumentou. Me prove que aumentou. Se eu, na sua entrada você tinha isso. Entendeu? Então, na verdade, é preservar o seu cuidado, é preservar a instituição. Então, o papel do enfermeiro forense é extremamente importante, inclusive, para não ser acionado na justiça e não ser prejudicado. Então, o que a gente faz agora, né? Quando a gente tem violência, agora é protocolo municipal. Qualquer tipo de violência contra a mulher, a gente tem que acionar o serviço da polícia e tem que fazer notificação e relatar em prontuário. Não, isso nos Estados Unidos também é, porque senão você desnatura o DNA. Sugestão, você pega, sabe aquele papel lençol? Papel de lençol? Dobra, vai enxugando, deixa em temperatura ambiente e coloca num saco de pão. Nossa. Esse é o melhor jeito. A gente está colocando colocando saco de pão. Melhor colocar numa geladeira. É isso que eu ia dizer, refrigério. Para preservar, né? Mas com o papel. Aqui, minha tese, eu vou apontar a importância de ter um enfermeiro forense no hospital também. Perfeito. Precisa, gente, da lesão por pressão. Professor, oi, pois não, eu tenho uma dúvida. Logo lá no começo, o professor comentou que teve um próprio, né, policial, delegado, que ele meio te afrontou, né? Sim. Teoricamente, né? Sim. Nesse caso, como chegasse mesmo acontecer isso, exatamente quem fosse, né? Mas a gente não tem, porque a professora Michelle já falou que a gente não tem enfermeiro forense. Como que nós vamos chegar a atuar nesse Maura, atua na lei. acontecimento? Atua na lei. Descreva o que ocorreu, inclusive o fato da presença do policial ou do delegado naquele momento. Descreva o horário, o que ele falou, o que ele comentou com você. Deixa tudo em prontuário. Tá claro? Não faça enfrentamento quando você não tem respaldo jurídico ou legal ou até por POP, por procedimento. Entendeu? Preserve-se, Maura. Obrigada. Tá claro? Gente, eu preciso sair. Bom, eu estou com um compromisso meu. Professor, então, gostaria de agradecer. Eu agradeço a oportunidade, professora Fátima, eu agradeço imensamente. Aqui nós estamos também começando, né, a sementinha da enfermagem forense aqui na região de fronteira, e é importante trazer, né, porque a especialização mais próxima nossa aqui é Curitiba, né? Sim, com o case, né? Assim, e como é importante, a gente só apresenta a importância das coisas quando a gente começa a conversar sobre ela. Ou bate na nossa cara, né? Ou bate na nossa cara, da evidência, né?
E a ideia nossa do evento é trazer coisas que dentro da faculdade a gente às vezes escapa, não dá tempo, mas vamos trazer especialidades novas, aquilo que é novo. Uma última pergunta. A Gabriele perguntou para mim assim, eu queria muito saber se o enfermeiro ele pode ser perito criminal. Se ele pode fazer o concurso para ser perito criminal? Pode, porque o concurso é nível superior. Tá. Daí ele vai fazer um curso específico na carreira federal ou estadual, mas aí ele vai ser um curso específico de ser perito. Mas tem poucos enfermeiros. A gente tem enfermeiro no Hospital Municipal que é do IML. Sim, mas no IML eu tenho, mas é porque eles foram técnicos de enfermagem e seguiram a carreira de perito. Não eram enfermeiros e depois foram ser peritos. Entendi. Entendeu? Pessoal, eu sei que o assunto está rendendo bastante, eu sei que vocês estão bastante curiosos, mas o professor Aloysio já tinha comentado comigo que precisava sair, tinha um outro compromisso, né? Então, eu quero agradecer a presença do professor Aloysio. O professor Aloysio tem redes sociais também. Tem. E sigam a SOBEF, eu vou deixar para vocês também os links do Instagram, do Face, para vocês poderem tirar dúvidas. E é isso, professor. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Obrigada mesmo. Toda vez que tiver a oportunidade de